O Gon e o Meruem dentro de Hunter x Hunter tem basicamente a mesma história contada de maneiras diferentes. E essa história tem muito a ver com a sua vida e uma questão existencialista que todos nós vivemos. E essa questão é tentar descobrir o que é o ser humano. Quer ver? Eu posso te provar isso. Então fique nesse vídeo, mas antes, roda a vinheta. Não entre em pânico, eu voltei, meus caros, Christian Jeff na área novamente. Pra quem duvidou, tamo aí de novo. Não que alguém tenha duvidado, mas se duvidou, tamo aí novamente, né mesmo? E cara, nesse vídeo eu quero fazer uma viagem muito doida dentro do anime Hunter x Hunter pra debater a questão, né, o que é o ser humano. Mas antes disso, deixa eu te contar uma história. Eu quero voltar lá atrás, bem atrás mesmo, mais de 2000 anos, na Grécia Antiga. Os discípulos de Platão, certa vez, estavam debatendo, discutindo ali entre si, né, justamente essa questão: o que será que é o ser humano? E eles chegaram à genial conclusão que o ser humano é um ser vivo bípede, ou seja, anda sobre duas pernas, e depenado, ou seja, não tem penas, na maioria das vezes, né? Mas enfim, aí eles estavam lá de boa, falou: oh, beleza, descobrimos que é o ser humano. Eis que entra o filósofo cínico Diógenes com uma galinha viva e depenada na mão, e ele joga ela e fala: ó, aqui o que eu achei, um ser humano. Aí os discípulos de Platão ficam tipo: eita, aquilo lá é um ser vivo bípede depenado. E não é um ser humano não, acho que nós está errado, né? Aí eles pensam e chegam a uma nova conclusão. E eles falam que então o ser humano é um ser vivo bípede, depenado e com unhas largas. Claramente eles não estavam certos, né? O ser humano, felizmente, é muito mais do que essas características biológicas. E a gente chega nessa questão, né, novamente: o que é o ser? E é justamente isso que lá em Hunter x Hunter, o Meruem, o rei, tá se questionando. Ele tá o momento inteiro tentando descobrir, né, o que é o ser, quem ele é. Tanto é que ele não sabe o nome dele no começo e ele quer descobrir. E isso é muito simbólico, né, essa questão do nome envolver o ser e tudo mais. Só que não foi só ele que se questionou isso. Existe um filósofo do século XX chamado Heidegger, um alemão, que ele também questionou o que é o ser. E para ele, o ser humano é nada mais do que um ser aí, um ser largado no tempo, literalmente. Nós nascemos nesse tempo. Eu nasci em 1998, século 20. Não sei que dia, não sei que mês, não sei que ano você nasceu, mas você foi largado aí em um determinado período da história. Você podia ter sido largado aí no século 11, no século 18, no século 27, caso a humanidade resista e exista até lá, né? Enfim, não importa. Nós, para Heidegger, somos um ser aí, e isso é o que a gente tem. E é aí que tem a grande questão existencialista. Por quê? Para Heidegger, isso é fenomenal. Porque a partir do momento que nós sabemos que nós somos um ser aí, nós devemos significar toda a nossa existência. E através disso vivemos de fato uma vida autêntica, que não seja só pautada por características biológicas de fato, mas algo muito além. E o Gon tá fazendo isso dentro da história também. Ele tá vivendo grandiosas aventuras, tentando descobrir o que é o ser. Mas nele é um caso específico. Ele tá descobrindo o que é ser caçador. Essa é a grande missão e a grande pergunta que o Gon vive em Hunter x Hunter. E ele faz amigos ao longo da sua jornada e vai significando de fato a sua vida, mas em busca da sua aventura última, que é encontrar o seu pai, né? E para Heidegger, nós também temos uma aventura última em nossa vida, que sabe como ela se chama? Morte. Cara, não sei se alguém já te falou, mas infelizmente ou felizmente, um dia você vai morrer. E essa é a sua aventura última, pois a morte é o limite final de todas as possibilidades. Se ao longo da sua vida você pode de fato significar ela, fazendo escolhas, chegou na morte, acabou. Ela não é uma escolha. Tanto é que Heidegger vai dizer, né, que a morte não é um acontecimento, mas um fenômeno a ser compreendido existencialmente.
Porque pensar na morte nos ajuda a viver melhor. É sério, a morte é um grande convite pra vida, por mais louco que pareça, cara. Eu particularmente faço esse exercício direto, sabe? Quando eu tô panguando, tô meio preguiçoso, eu paro e penso, nossa, mano, um dia eu vou morrer, então não tem tempo pra perder, não. Vou fazer o que eu devo logo, porque talvez amanhã não tenha outra oportunidade. Não vou deixar pra amanhã, não. E era isso que Heidegger entendia, que lembrar da morte, de fato, nos faz querer todo momento significar a nossa vida, para que ela seja algo muito maior do que apenas existir. Pois a morte destrói a nossa arrogância, pois ela é um inimigo muito poderoso. E o Gun e o Meruem também tiveram sua arrogância destruída por inimigos muito poderosos. No caso do Gun, foi o Knuckle, e no caso do Meruem, foi a Kumogi. Quando o Gun perde, né, pro Knuckle, ele até fala que ele não sabia como é frustrante ser tão fraco. E o Meruem, quando ele perde ali pra Kumogi, ele tem também que fugir da realidade, pensando ali, né, em todo o seu poder, como ele é forte, como ele é poderoso, e libera ali um monte de aura e tudo mais. Mas de fato ele tá fugindo ali da realidade. E o Gun também tá fugindo da realidade nesse mesmo arco das Formigas Quimeras, nessa mesma altura do campeonato. Porque ele tá negando a todo tempo que o Kaito morreu. Ele não acredita de jeito nenhum que aquilo aconteceu. Ele tá negando a realidade com todas as suas forças. Tanto é, né, que ele chega ali no momento da história, na frente do corpo do Kaito, e a Pitou fala, né, que tipo, já era, ele morreu. E ele fica, não, isso não pode ser verdade. Ele fica ali naquele fluxo de pensamento, né, um momento muito pesado e muito marcante do anime. Ele fica ali tentando negar a realidade, mas negando a realidade não, o real é real, e isso independe da minha opinião. E nesse momento da história, o Gon tem um grande ponto de virada em sua vida, porque ele larga o seu propósito, que é salvar o Kaito, e agora ele tem um novo propósito, que é matar a Pitou. E nesse momento, a gente vê aquela criança inocente, a gente acompanhou toda a sua jornada, se tornando um verdadeiro monstro. E tem uma coisa muito interessante, né, que no começo do arco, o Kaito fala pra ele que ele tem que esmagar a cabeça das Formigas Quimeras. E o Gun esmaga a cabeça da Pitou com uma sequência de muitos socos. E ele fala, né, tá vendo, Kaito? Do jeitinho que você me ensinou. Mas aquela mesma Pitou que teve a sua cabeça esmagada, ela também falou pro Meruem sobre esmagar a cabeça, mas exatamente o contrário. No começo, o Meruem matava realmente destruindo a cabeça, e ela fala pra ele que ele não pode fazer isso, porque senão a presa vai ficar menos saborosa. Então ele deve matar com a única condição de não destruir a cabeça. E mais pro fim desse arco, olha que interessante, da mesma forma que a gente viu o Gon inocente se tornando um monstro, a gente vê o Meruem monstro se tornando uma pessoa. Ele se torna tão humano, mas tão humano, que mesmo antes não entendendo os sentimentos humanos, agora ele é tão sensível que pelo Nen ele consegue saber o que qualquer um que está à sua volta está sentindo. Ele consegue de fato compreender o sentimento de todos, de absolutamente todos. Isso é magnânimo, de fato. Aquele monstro se tornou extremamente humano. Ele teve um grande ponto de virada na sua vida. A gente vê ao longo de todo esse arco, né, que as formigas foram se humanizando ao consumirem os humanos, né? E elas pegaram várias de suas características, e entre elas o nosso sentimento megalomaníaco. Porque é isso que o Meruem queria. Ele queria dominar o mundo, né, como um verdadeiro megalomaníaco que tá nem aí para suas consequências. Ele só quer se ver como grandioso, como maior, como o melhor. E nessa altura do campeonato a gente vê tudo isso indo embora. Por quê? Porque ele descobriu algo maravilhoso. Na verdade, talvez a coisa mais maravilhosa que existe na vida. Ele descobriu de fato o amor. E não é qualquer amor, não. Ele descobre o amor ágape, que é o que os gregos chamavam, né, do amor de doação total, o amor incondicional. Porque eu não sei se você sabe, mas a gente traduziu tudo como amor, mas na língua grega existia 4 termos para amor e cada um tinha um significado específico. Se você quer saber mais, o C.S. Lewis tem um livro chamado Os 4 Amores, que ele explica isso de maneira fabulosa. E por quem o Meruem desenvolve esse amor de fato fraterno, ou além, né, paterno, de querer proteger a todo custo, com a Kumogi, aquela menininha fraca,
cega, que não tinha nada pra dar a ele, de fato. Ele que era o maior, forte, poderoso, mas ela tinha um amor. E ele começa a ver nela, né, algo precioso. E ele quer proteger ela. E pra ele ali, o mais importante de tudo é ficar ao lado dela ali, até o fim. Ele não importa mais morrer ou não. Ele não importa mais em ser o maior de todos os líderes. Não. Ele quer ficar ali os seus últimos momentos, apenas curtindo ali ao lado do Dakumug. Porque, além de tudo, ele vê que ela se alegra com aquilo. E não há mais alegria pro amante do que ver a alegria do amado. E ele morre ali de maneira feliz mesmo, ao lado da Dakumug. E o amor, essa força tão poderosa, foi a única que conseguiu vencer Meruem, que até então parecia indestrutível. E isso é maravilhoso mesmo. Oh, você não achou isso lindo? E sabe o que é mais lindo? Você que é inscrito nesse canal. E se você não é inscrito ainda, na humildade, se inscreve aí, cara. Se você curtiu a mensagem, dá aquele joinha marotinho. Mano, se você quer me acompanhar mais de perto, me segue lá no Instagram, @o_ChrisJeff. E obrigado mesmo por acompanhar até aqui. Semana que vem tamo junto de novo, viu? É nóis, fui, tchau.